Salve galera do canal de Abinho, sejam bem-vindos mais uma vez. Olha a gente aqui pra fazer o nosso review do nosso queridinho Soundpads. Here we go! Sonic, moleque. Enfim. Antes de começar essa desgraça, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa like, deixa nos comentários, dá novidade e não esquece de seguir a gente no Instagram que é C_Jabinho, moleque. Enfim, vamos pro vídeo. Então aí galera, antes de começar o nosso review, deixa eu falar pra vocês que esse fone utiliza a tecnologia Bluetooth 5.2, mas aqui no canal a gente só tem um aparelho com tecnologia 5.0. E então, em alguns pontos específicos, pode ser que se você tiver um dispositivo com Bluetooth 5.2, você tenha uma experiência melhor. Mas sempre gosto de falar que, de um modo geral aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas têm aparelho 5.2, então, pra mim, esse review aqui é muito importante porque ainda engloba muita gente, pra não falar que é quase o Brasil inteiro. Enfim, vamos lá pro nosso vídeo agora. Isso aí galera, sem muita enrolação, vou falar sobre a nossa criança e, como de praxe, eu sempre gosto de falar sobre a case. E, cara, na questão de design, é uma case que eu vou falar pra vocês que realmente é uma case bonita, galera. Mano, cheia de detalhezinho, tem LED atrás, tem LED dentro. Cara, na questão de design, essa case é bonita e é, mano, se bobear, uma das mais bonitas que eu já trouxe aqui no canal. Agora vamos falar sobre a questão do transporte. Cara, por mais que ela seja bonita, para transportar no bolso é algo que incomoda e por isso deixa um pouco a desejar, mas para você transportar em outros lugares, como por exemplo uma bolsa, uma mochila, é tranquilo. Só que pode ser que você arranhe essa case e ela não fique tão bonita como ela é, né? Então na questão de transporte deixa um pouquinho a desejar. Vamos falar sobre a bateria, galera. Essa case te entrega até 35 horas. Pra mim dá na prática em média 2,5 cargas no fone. Então pra mim é um ponto bom. Aproveitar que a gente falou sobre a bateria, vamos falar sobre a sua entrada, que é uma entrada do tipo C. Perfeito. Tipo C. Perfeito. Agora vamos falar do LED, que eu até comentei na questão do design, que ela tem o LED de trás, que é para você acompanhar quando você põe a case para carregar, e o LED interno te fala como é que tá o nível da bateria interna. Ou seja, por exemplo, você pega, ou não sei, vamos ver se tem bateria daqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, ele acende a luz vermelha, ou seja, a bateria da nossa case está quase acabando. E quando ela está no nível médio, fica amarelo, e quando ela está completa, ela fica verde. Então, são dois LEDs, então mano, não falta LED nessa case, então é muito ponto positivo para isso. Agora eu vou comentar um negocinho que eu senti falta, que era um carregamento mais rápido, porque em média essa case para carregar demora algo em torno de 1 hora, 1h30, 1h50 por aí. E não tem aquela tecnologia que eu gosto, que é de você abrir a sua case e já entrar em modo de pareamento os fones. Então, infelizmente, são dois pontinhos que deixam a desejar um pouquinho, que são mais detalhes, né? Não é algo que seria, por exemplo, 100% necessário, mas que seria algo interessante a vir na sua case. Enfim, galera, agora a gente vai falar sobre as crianças. E, mano, na questão do design, assim como a case, cara, é um fone muito bonito, galera. Então na questão do design também é, mano, muito bonito mesmo. Assim, cara, apesar de, assim, no design ergonométrico, não sei, é um design bem padrão, assim, de alguns fones. Mas no design, cara, esse fone é, sim, sem palavras, é um fone bonito pacho, moleque. Agora a gente vai falar sobre o conforto. E assim, de um modo geral, todos os fones são confortáveis no encaixe, tá ligado? Vou colocar ele aqui pra vocês, mas já vou avisando que, como eu disse, é um fone muito confortável. E um ponto legal que a gente pode falar também é na questão do encaixe, que é um fone que não precisa, por exemplo, ficar muitas vezes sendo ajustados na orelha. Que é, por exemplo, algo que eu achei ruim no fone do TWS1 Pro, que eu sentia que eu precisava, né? Não é que eu sentia, é que eu realmente precisava ficar ajustando quase toda hora o fone na orelha. Então, isso não acontece com o nosso Sonic, que é um ponto muito bom. E aproveitar que a gente falou sobre encaixe, a gente vai falar sobre a questão da atividade física, porque quanto melhor o encaixe, mais atividades você pode realizar com esse fone. Ou seja, esse fone você consegue realizar atividades até moderadas, né, por causa do encaixe. Mas se você tentar alguma atividade um pouco mais forte, como por exemplo pular uma corda, correr na rua, por exemplo, uma corrida mais hardcore, tá ligado? Você vai ter problemas de encaixe porque o fone vai ficar saindo quase toda hora. Então, pra você, esse é um fone que eu recomendaria mais para atividades moderadas, que é muito bom até, tá ligado? Então, é isso que eu tenho que falar sobre a questão das atividades físicas. Aproveitar que a gente falou sobre atividade física, vamos falar sobre o seu certificado, galera. E o certificado desse fone deixa um pouco a desejar porque ele é apenas um IP-X5, galera. Isso pra mim, assim, comparando com o nosso TWS1 Pro, que é IP65, cara, esse tipo de certificado aqui é
irrelevante até, tá ligado? Mas te garante uma certa resistência para atividades físicas. Enfim, galera, agora a gente vai falar sobre as funções, mas antes de falar sobre as funções diretamente, deixa eu dar um detalhe que ele não é um fone touch, ou seja, ele é um fone que utiliza botão. E assim, galera, na minha experiência com o botão desse fone não foi tão boa, porque não é um fone tão simples, né, que é só você dar uma leve pressionada que ele já reconhece, né, o toque, mas você precisa pressionar com uma certa força, ou seja, você precisa enfiar o fone no seu ouvido com mais força para fazer, né, aquele movimento do clique. E assim, você precisa fazer, por exemplo, 3 cliques para ativar alguma coisa, 2 para aumentar o volume, enfim. Eu achei isso, na experiência, né, de fazer as ações, um pouco ruim. Mas pode ser que você prefira fones que tem um botão em vez do touch, porque tem aquela vantagem de não ter os toques acidentais. Mas, enfim, galera. Agora vamos falar realmente das funções, ignorando essa parte de não ser touch. E, galera, é um dos fones mais completos do mercado com relação à função. E o que eu digo mais completo? Porque ele tem todas as funções mesmo. Só não tem uma função que são fones mais high-end, como eu posso dizer, que seria, por exemplo, ativar ou desativar o cancelamento de ruído. Mas fora esse detalhe que ele não tem, você tem todas as opções do mercado, tanto de aumentar, diminuir volume, tem o modo gamer, que eu nem sabia quando eu comprei, só comprei e depois que eu vi que tinha o modo gamer no manual, eu falei, caralho, que porra louca, né, meu irmão? Então, cara, ele tem todas as funções, menos a parte do cancelamento de ruído, como eu já disse. Então, cara, na questão de função é completíssimo. Agora a gente vai falar sobre tecnologia e hardware. O nosso fonezinho da SoundPads vem com, como eu já disse, o Bluetooth 5.2, vem com o seu chipzinho da Qualcomm, que é o aptX 3040, que vem com a tecnologiazinha lá do aptX Adaptive, né, que eu já até comentei no nosso TWS1 Pro, que é a junção do aptX HD com o aptX Low Latency. Porém, essa tecnologia só funciona em dispositivos compatíveis com essa tecnologia da Qualcomm, né? Ou seja, você vai precisar ter um aparelho com a tecnologia Bluetooth 5.2 e, se tudo der certo, você vai ter também os chipzinhos da Qualcomm ali que são compatíveis com essas tecnologias. Então, resumindo aqui na nossa experiência, a gente não conseguiu utilizar assim de um modo 100% tudo que a gente poderia de desempenho do fone. Mas, tirando essa tecnologia da Qualcomm, ele também tem a tecnologia CVC, que é uma tecnologia voltada para conversação, né, que é para os microfones. E, cara, para mim, quanto mais novo e mais moderno as tecnologias, melhor. Então, o nosso fone é muito bom nessa questão também. Galera, vamos falar agora sobre autonomia, que é um dos principais pontos e um principal motivo para ter trazido esse fone para o canal, pelo fato que o fabricante informa que você conseguiria até 15 horas com ele, porém na prática eu só consegui aproximadamente 12 horas e meia. Lembrando que eu utilizei o volume do fone mais ou menos em 70% para ter um volume alto, agradável e bom, tá ligado? Então, sei lá, eu senti que deixou um pouquinho a desejar nessa questão, pelo fato, né, do fabricante falar que duraria 15 horas. Eu esperava algo em torno de 14, 13, quase 14, tá ligado? Então deixa um pouquinho a desejar nessa questão da estimativa do fabricante. Galera, vamos falar agora sobre delay e vou falar primeiro sobre vídeo. E assim, pra mim, eu assisti os vídeos tranquilamente, não senti aquele delay que você perde toda a sincronia entre o áudio e o vídeo. Então pra mim, assistir vídeo com esse fone é perfeito. E agora a gente tem que lembrar que ele também tem o modo gamer. Então se você achar que tá ruim, você pode utilizar o modo gamer para assistir vídeo também. E aí no vídeo eu vou mostrar pra vocês um comparativo entre o delay sem modo gamer e um delay com o modo gamer. Aqui, galera, o fone tá conectado bonitinho. E aqui é o nosso lado esquerdo. Esse é o delay, ó. Vou ativar aqui o modo de game, ó. 1, 2, 3. Game mode. Desativando o game modo. Exit game mode. É isso aí, galera, vocês viram e vocês escolhem se é bom ou não, porque, né, vocês acabaram de ver, enfim, galera, agora a gente vai falar sobre microfone. E assim, por padrão, né, em lugares tranquilos é óbvio que funciona normalmente, mas eu tive uma experiência um pouco ruim, né, porque eu tava no metrô, tava com a máscara também, e a pessoa não me ouvia, e eu fiquei tipo, Puta que pariu. então, pra você, esse fone deixa um pouco a desejar em lugares que você não tem tanta tranquilidade, né? Um lugar que tem bastante barulho, e por este motivo ele deixa a desejar em lugares mais barulhentos, mas em lugares tranquilos é ok.
Galera, tem mais um detalhe, como vocês podem ver, o fone está aceso, ou seja, quando você está com ele conectado, mas não está transmitindo nenhum som para o fone, ele fica com a luz acesa. Isso é um ponto um pouco ruim, porque chama a atenção na rua, tá ligado? Mas é um ponto bom porque você pode ver que você, sei lá, você esqueceu o fone lá conectado e não desligou. Isso é um sinal para você ir lá e desligar o seu fone, né, para economizar a bateria. Mas, né, não vai faltar bateria nesse fone. Enfim, vou falar sobre algo que eu gosto sempre de falar, que é a questão do modo mono. E como eu já falei no TWS1 Pro, todos os fones a partir da tecnologia 5.2 já vem com o seu modo independente, ou seja, qualquer um dos fones tem conexão direta com o seu aparelho, e se você por acaso tirar qualquer um dos lados do fone e colocar na case, o outro continua a reproduzir como se nada tivesse acontecido, que eu acho isso, mano, isso aí pra mim é o mínimo que tem que ter nos fones, tá ligado? Então é isso que a gente tem pra falar sobre os fones. Enfim, galera, a gente vai falar sobre o som, e de praxe a gente começa pelo volume, e infelizmente assim, não quer dizer que seja um fone baixo, ele é um fone alto, sim, mas eu tinha uma expectativa maior, eu pensava que ia ter um volume ensurdecedor, mas não tem. Só que, como eu disse, é um fone alto, tem um volume muito bom, mas na minha expectativa ficou abaixo da média, na minha expectativa. Não quer dizer que ele seja mais baixo que, por exemplo, o TWS1 Pro, que também é um fone bem alto, tá ligado? E agora vamos falar sobre grave, e eu posso te falar que se você aí que está vendo esse vídeo, quer um fone pra curtir um funk, pra curtir um rap, um trap, uma música, um gênero que tenha muito grave, galera, esse é o fone pra você, porque o grave desse fone é muito, mas muito bom mesmo. Mano, o grave é rico em detalhes, é aquele grave que eu gosto, que você sente ele dissipando, você sente a onda do grave, tá ligado? E, mano, como eu disse, grave é com esse fone mesmo. Enfim, galera, agora a gente vai falar sobre algo que é meio polêmico, a questão do equilíbrio. E, como eu disse pra vocês, é um fone com muito grave. E isso é um ponto negativo no equilíbrio. Por quê? Porque ele puxa o grave da música. E assim, por exemplo, você tá ouvindo uma música que não necessariamente tem o grave como um destaque, tá ligado? Eu vou dar um exemplo, um rock da vida, que tem um maluco lá metendo um pedal duplo lá. E você sente muito forte, aquilo puxa o grave da música, que acaba meio que destoando, né, os outros instrumentos da música. E, cara, isso pode vir a te irritar durante a música, tá ligado? Pode vir a tipo, tirar a sua atenção da música e ficar sentindo aquele grave, assim, desnecessário, tá ligado? Então, pra você, na questão do equilíbrio, assim, você pode ouvir qualquer gênero com esse fone, mas, como eu disse, ele acaba puxando um pouco o grave da música e acaba meio que, né, abafando os outros instrumentos. E você, como eu disse, perde o foco na música em si e você sente aquele negócio gritando na sua orelha. Então, pra você que gosta de outros gêneros que não seja com grave, pode não ser a melhor escolha, tá ligado? Agora, se você quer música com grave, mano, esse é o fone. E se você não se importa em ouvir outros gêneros com grave também, cara, esse é o fone, moleque. Enfim, é isso aí, canal, já me agradece, tamo junto, tamo together, é nóis. Flicky no meu flop, flicky no meu flop, oh. Cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water.